Pessoal, nessa pandemia, a gente tem cuidado de muita coisa, né? Não são poucas as demandas que estão aí sobre nós, né? A gente tem cuidado de home office, a gente tem cuidado sem ser home office, a gente tem cuidado de escola, a gente tem cuidado de estudo, de trabalho, a gente tem cuidado de casa de um jeito que talvez antes não cuidava, né? Porque ficou mais difícil alguém para ajudar, quem tem ainda alguém para ajudar, né? Ficou mais difícil alguém para estar ali ajudando na rotina. A gente está precisando cuidar de um bocado de coisa. A impressão que eu tenho é que a gente está numa época da vida da gente que a gente diz muito aqui no Ceará, assoviar e chupar cana, né? Assobiar e chupar cana. E fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E tendo que, ou naquela ilustração dos pratos, como se você tivesse que sair correndo e dar conta de um bocado de coisa ao mesmo tempo. Essa, pelo menos para mim, essa realidade de lockdown, ela não me deixou numa vida mais tranquila. Ela não me deixou numa vida mais tranquila. Eu acho que muita gente se identifica. Essa vida que a gente está vivendo, de lockdown, em casa, isso não significa que nós estamos sem ter o que fazer e não significa que nós não estamos tendo que dar conta de um bocado de coisa ao mesmo tempo. Mas existe algo que nós não podemos deixar de cuidar. Muita coisa na vida da gente a gente não pode deixar de cuidar, né? Ninguém pode deixar de cuidar do corpo, porque vai vir a fatura. Ninguém pode deixar de cuidar da vida, da vida no relacionamento com Deus, porque vem a fatura depois. Ninguém pode deixar de cuidar das finanças, porque depois vem a fatura. Mas nós também não podemos deixar de cuidar das nossas relações. Nós não podemos deixar de cuidar dos nossos relacionamentos. E nesse tempo que a gente está vivendo, é um tempo em que essas relações elas estremecem. E nós precisamos cuidar delas. Precisamos cuidar delas. Vocês lembram de uma ilustração que eu usei no começo da pandemia? Repeti ela algumas vezes, do barquinho. Que nós estamos, acho que foi o Ed que falou isso numa live que eu assisti, que nós estamos todos na mesma tempestade, mas nós estamos em barquinhos diferentes. Com tripulações diferentes. Com questões relacionais diferentes. E quando um barquinho ele está na calmaria e de repente vem uma tempestade, eu queria que você pensasse comigo essa imagem, tentasse visualizar essa imagem. A tempestade bate no barco e as pessoas que estão ali dentro daquele barco acabam se batendo umas nas outras. Acaba se batendo umas nas outras porque não está tranquilo. E quando a tempestade vem e balança o barquinho da gente, é natural que a gente acabe batendo cabeça um no outro, que a gente acabe empurrando o outro. Imagino que até numa tempestade mesmo, jogar alguém para fora do barco, né, sem querer ou querendo. Né, e a gente está sujeito à turbulência, né, a tempestade balança o caminho. Ela balança, não vai seguindo na boa, na paz. E nisso nós nos batemos, nós nos chocamos. O Zano Moreno, né, que diz que a gente adoece na relação, as relações nesse tempo de Covid, nesse tempo de lockdown, nesse tempo onde nós estamos tão mexidos, tão alterados, as relações elas estão com um potencial incrível de adoecimento. Por outro lado, Moreno também diz que a gente é curado também na relação. E eu creio muito que nesse baldeado da água, da tempestade, o barco da gente balançando e a gente batendo cabeça um no outro, a gente também acaba curando algumas coisas nas nossas relações. Mas o fato é que nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Nós não podemos deixar os nossos relacionamentos entregues a sabe-se lá o que vai resolver. A gente não pode ficar apático, a gente não pode ficar passivo, sabe, diante dos nossos relacionamentos. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Eu vou usar 2 textos aqui com vocês. Eu vou usar Efésios, eu vou usar 2 capítulos de Efésios que falam muito sobre comunhão, sobre união, e vou extrair algumas questões bem práticas para a gente, tá? Bem prática. E vou usar um texto também de Romanos 12, que fala sobre o amor, que fala sobre o corpo, que fala sobre a cruz. Eu vou usar esses 2 textos, eu vou misturar esses textos, assim, eu organizei de uma forma mais diferente mesmo, tá? Para a gente poder ter esse tempo aqui de reflexão. E a primeira coisa que eu destaquei desses 2 textos é que esses 2 textos, e aí os 2 têm isso, eles fazem um convite ao esforço. Olha o que diz o texto. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E lá em Romanos ele diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Percebem? Nos 2 textos de Efésios 4, eu vou usar Efésios 2 também,
e Romanos 12, há aí uma preocupação em de que o povo daquela igreja seja desafiado a cuidar de suas relações e a de se esforçar, a ter um esforço consciente para tudo que depender de vós, que tenham paz com todas as pessoas. Entende? Quando ele coloca essa coisa do façam todo o possível para viver em paz com todos. Em outras versões, está dizendo, tudo que depender de vós, tem de paz com todas as pessoas. Em Efésios vai dizer, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É como se esse texto estivesse chegando para a gente aqui, e esses irmãos não estavam vivendo calmarias, não, tá, meu povo? Estavam vivendo tempos bem difíceis. Mas é como se esse texto chegasse para a gente hoje aqui, na verdade, chegando para a gente que está no Covid, dizendo, tudo que depender de você, tenha paz com as pessoas. E o outro texto vai dizer, façam todo o esforço para manter a comunhão pelo vínculo da paz. Não as intrigas, não as brigas, não as confusões. Meu povo, se tem um negócio que desarticula a gente, é problema de relacionamento. Com quem quer que seja. Com o chefe, com a pessoa que trabalha com você, com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com quem quer que seja. O problema de relacionamento afeta muito e tira muito a nossa paz. E esse texto está dizendo, faça tudo possível e todo o esforço para manter a comunhão e o vínculo da paz. Tudo que depender de vós, ou seja, faça todo o possível para que você esteja em paz com todas as pessoas. Entende? Então, assim, há aqui um alerta. E essa minha palavra de hoje é uma palavra pastoral, no sentido, é uma coisa muito simples que eu tenho para trazer aqui hoje. Mas na simplicidade, muitas vezes, que se tem uma sabedoria. Então, nessa simplicidade de dizer, meu povo, preste atenção, tudo que depender de vocês, fique em paz com as pessoas que estão na sua casa. Tudo que depender de você, fique em paz com as pessoas que se relacionam com você, que trabalham com você. Tudo que depender de você, faça isso por você e faça isso pelo outro também. Porque tem gente que parece que tem um calo seco, que ele fez o calo e já secou, e continua fazendo confusão e parece que não sente. Mas o outro sente. Se você é uma pessoa de calo seco, que encosta no outro e machuca o outro e não percebe que você está machucando, evite, mesmo que não esteja doendo em você, evite porque pode doer no outro. Então tudo que depender da gente, que a gente tenha paz com todas as pessoas. E aí parafraseando um texto bíblico, e principalmente com os da nossa casa. Principalmente com os da nossa casa. Não é tempo da gente estar em confusão. E o que esse texto está dizendo é que se você precisa fazer um esforço para isso. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a gente é ruim, meu povo. E a nossa natureza é de confusão. A nossa natureza é de egoísmo. A nossa natureza não transformada por Cristo é uma natureza de conflito, de se esconder atrás do arbusto, de se esconder um do outro, de mentira, de falsidade, de arrogância, de vaidade. É a nossa natureza. É justamente porque a gente é ruim que a gente precisa fazer um esforço para ficar bem. Que a gente precisa fazer esforço para ficar em paz. Que a gente precisa fazer todo o esforço para manter a comunhão e o vínculo da paz. Que a gente precisa, de fato, tudo que depender da gente, estar em paz com todas as pessoas. Está disposto a fazer isso? Acender uma luz, assim. Acender um chamado agora. É dizer, eu preciso cuidar das minhas relações. Eu preciso me esforçar para estar bem com as pessoas. Eu preciso me esforçar para estar em paz com as pessoas. Eu preciso fazer tudo o que depende de mim para estar em paz com todas as pessoas. Isso é uma decisão. Isso é um chamado que eu estou fazendo hoje aqui para você e que requer de você uma escolha. Você vai se esforçar para isso ou não? Você vai tomar uma atitude para estar em paz com as pessoas ou não? Esse é o convite que eu faço hoje de forma muito simples aqui. Mas eu queria aprofundar com vocês. Queria aprofundar com vocês porque, tudo bem, a gente vai fazer todo o esforço para estar em paz com todas as pessoas, certo? Mas que tipo de esforço? Porque alguém pode ter dito assim, pastor, você não sabe como eu me esforço. Faço tudo, mas não adianta. Talvez, certo? Talvez você seja realmente uma vítima na sua casa.
Mas talvez o esforço que você está fazendo está sendo um esforço desordenado e desalinhado daquilo que funciona. E aí não adianta você ter muito movimento e muito esforço de um jeito que não resolve. Concorda? Uma coisa é não ter esforço, eu estou apático. A outra coisa é eu me esforçar da forma errada. Eu me esforçar sobre uma base de relacionamento que não funciona. Eu me esforçar à base da minha verdade, eu me esforçar alicerçado no meu orgulho, eu me esforçar alicerçado num bocado de coisa que não vai gerar paz. Que não vai gerar paz. E é por isso que esses dois textos que eu estou trabalhando aqui com vocês, ele traz um princípio de autoridade. Ele traz um princípio de alinhamento desse esforço. Porque esse esforço precisa ser um esforço alinhado. Alinhado com o quê? Com o Evangelho. Alinhado com o amor de Deus. Alinhado com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da cruz. Estamos no final de semana pré-Páscoa. E a gente vai falar aqui sobre a cruz, porque a cruz continua sendo nosso ponto de encontro. Deixa eu compartilhar alguns textos para vocês entenderem como nesses dois textos que eu estou usando, de Romanos 12, Efésios 2 e Efésios 4, nós temos um alinhamento pela cruz. Nós temos um alinhamento pelo Evangelho. Paulo está nesses dois capítulos convidando as pessoas a ficarem em paz. Mas ele usa que princípio de autoridade? Ele usa que princípio basilador para que essas relações elas possam ficar em paz e viver de fato em comunhão? O Evangelho. Ele usa o Evangelho. Deixa eu compartilhar esse texto com vocês. Esses dois textos aqui. Alguns textos aqui com vocês sobre esse princípio. Antes de eu partir para a parte prática. Que eu quero entrar na parte prática. Mas antes de entrar na parte prática, no princípio. Tá certo? Olha o que diz aqui. Romanos 12 começa dizendo o quê? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele vai depois, é o versículo 1. Os textos que eu vou ler está lá no final. Mas ele começa esse texto dizendo: rogo-vos, pois, irmão, que vocês vivam um culto na vida. E esse culto tem um motivo, ele tem uma origem, ele tem um princípio de autoridade. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, pela obra de salvação em Cristo, pelos valores do reino e do Evangelho, que vocês vivam de uma forma que seja um sacrifício vivo a Deus de culto. Culto santo e agradável a Deus nas nossas relações. Outro texto, está lá de Efésios 4. Como prisioneiro do Senhor, no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Qual é a vocação? De sermos chamados filhos de Deus, de termos sido lavados pelo sangue de Cristo, de vivermos o Evangelho e fazermos parte desse reino. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Ele está o tempo todo, antes de convidar a comunhão, antes de convidar para o encontro, ele está alinhando com a cruz. Ele está alinhando com a misericórdia de Deus lá em Romanos. Ele está alinhando com a vocação que a gente recebeu em Cristo. E mais ele fala mais sobre isso. Olha o que ele diz em Efésios. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Olha essa paz. Às vezes está faltando paz nas nossas relações. O que esse texto vai dizer? Que Cristo é a nossa paz. Lembrando aqui de um casal muito especial, Emanuel e Natália, que dentro da aliança deles tem o amor de Cristo nos uniu. Ele é a nossa paz. Ele é capaz de destruir a barreira, o muro de inimizade. A gente sem o Evangelho, a gente vai por nós mesmos, né? Porque a gente é ruim, a gente vai criando barreiras e vai gerando separação entre as pessoas, entre a gente e o nosso semelhante, o nosso próximo. Mas Cristo é aquele que nos aproxima. Em Efésios, pessoal, ele está falando especificamente de um povo gentil que passou a ter comunhão de irmão com o povo judeu. Eu não sei se você tem noção do que isso significa. São dois povos historicamente inimigos e pelo sangue de Cristo eles se aproximam. O sangue de Cristo tem a possibilidade de nos aproximar. Os valores do Evangelho têm a capacidade de curar nossas relações, nos aproximar de uma forma, porque Jesus é a nossa paz. E quando a gente está dizendo faça todo o esforço para viver em paz com as pessoas da sua casa, com as pessoas que você convive, nós precisamos olhar para Cristo e buscar nos valores do Evangelho como nós vamos viver essa paz.
E buscar isso nos valores do Evangelho, porque é nos valores do Evangelho que a gente busca tudo isso. Tá claro isso? Então a primeira coisa que eu destaquei aqui foi que a gente precisa de um esforço, porque se a gente não se esforçar, a gente não vai estar em paz. Segundo, a gente precisa de uma base de valor, de princípio. A gente precisa de uma base que seja uma base que vai conduzir a gente nesse caminho de paz. E qual é essa base? Paulo, antes de convidar as pessoas para fazerem coisas práticas de comunhão, que é o que eu quero convidar vocês aqui a fazerem, ele está dizendo: se esforcem e façam isso em nome de Jesus. É tipo isso. Se esforcem e façam isso a partir do chamado que vocês receberam. Se esforcem e façam isso a partir do Evangelho que chegou até vocês. Se esforcem e façam isso a partir daquele que é a nossa paz, Jesus Cristo, que estávamos separados, mas Ele nos uniu. E nós temos a condição em Cristo de vivermos, as barreiras serem quebradas, nós vivemos uma união plena e uma comunhão verdadeira. Então esse texto, mesmo que eu desorganizei ele aqui para pegar o princípio, e antes de ir para a prática, porque podia começar na prática, não podia? Aqui alguns conselhos de comunhão, de como você não evitar conflito nesse momento, de como você manter o vínculo da paz, de como você está em união. Mas o que adianta isso se a gente não estiver disposto a se esforçar? Vai viver um conceito solto, vai ser um conceito solto. O que adianta isso se a gente não estiver alinhando na cruz? Porque algumas coisas que eu vou pedir para você aqui, se você olhar para você mesmo, você vai ver, não tem condição de fazer isso não. Mas se você olhar para a cruz, você entende que é possível. Os valores do Evangelho não podem ser vividos na força do nosso braço. Eles só serão vividos na força do Espírito. E a partir de um reflexo da cruz de Cristo em nós. E é esse o convite que a gente está fazendo aqui. De que você vive em paz e cuide das suas relações. Que você faça tudo o possível para não ter confusão. Tudo possível para manter o vínculo da comunhão. Manter a comunhão pelo vínculo da paz. Tudo possível para estar em paz com todas as pessoas. À luz de quê? À luz do Evangelho. À luz do Evangelho. E agora sim, eu queria partir para as questões práticas, e são alguns versículos que eu destaquei, porque tem muita coisa nesse texto de Romanos 12. Depois leia. Tem muita coisa em Efésios falando sobre isso. Mas eu destaquei algumas coisas para esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, para a gente poder viver em paz, para a gente poder experimentar essa paz. Em Efésios 4, destacar o versículo 2 e o versículo 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros, com amor. Façam todo o esforço, já li esse texto, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sejam completamente, e é a primeira coisa que eu queria destacar, sejam completamente humildes. Meu povo, não terá paz sem humildade. Não terá paz se a gente não estiver disposto a esvaziarmos nós mesmos, de nós mesmos. Não terá paz. Não terá. Você entende de onde eu estou tirando esvaziar a si mesmo? Foi isso que Jesus fez? Esvaziou-se a si mesmo e se humilhou para nos trazer a paz. E como é que a gente vive paz nas nossas relações? Com humildade. Esvaziando-nos de nós mesmos. Nos humilhando muitas vezes naquilo que a gente entende como humilhação. Mas pode ser um ato de amor e de encontro. E de encontro. Então sejam humildes. E aí assim, ser humilde é diferente de se humilhar, tá? Eu falei aqui se humilhar, mas eu não estou defendendo uma humilhação abusiva. Eu estou defendendo uma humildade. No sentido de você considerar a opinião do outro. De você não ser... E procurar uma régua aqui, uma régua. De você não ser a régua que vai medir, certo? A réguazinha que vai medir tudo na sua casa e nas suas relações. Você não pode ser essa régua. Seja humilde e entenda que o encontro é quando nós abrimos mão das nossas réguas e nós vamos construir uma régua coletiva. Ou, não, em vez de abrir mão, eu mostro a minha régua e você mostra a sua. E a gente vai encontrando a medida do encontro. É preciso ter humildade. Para saber que a gente não é detentor da verdade absoluta, que nós não somos o dono da verdade. É preciso de humildade. Nós precisamos de humildade para que esse encontro aconteça, para que esse encontro funcione. Por isso que Paulo está dizendo, sejam humildes. Porque o discurso arrogante, o discurso soberbo,
ele só gera conflito, ele só afasta, ele só destrói. E nesse tempo que a gente está vivendo, né, com verdades tão... Nunca a verdade esteve tão absolutizada e tão perdida ao mesmo tempo. E como é que a gente vive o encontro com pessoas que são diferentes da gente, que pensam diferente da gente? Desde as questões macro, como política, como economia, como o mundo que a gente está vivendo, como as questões micro. Micro como a temperatura que você coloca no seu ar-condicionado. Desde essas duas coisas. Como que a gente faz isso? Sem humildade. A gente precisa olhar para o outro. Entender que o outro tem uma visão diferente da minha. Que nós precisamos nos encontrar em algum lugar. E isso precisa de esforço. Ninguém faz isso, meu povo. Ninguém faz isso sem se esforçar e sem olhar para a cruz. O texto continua e o texto ele fala de humildade, depois ele fala de dóceis. Sejam humildes e dóceis. Parece que anda junto, né? Porque o orgulho ele traz a arrogância, né? E a humildade traz a doçura. Mas eu queria trazer esse dócil como a maneira de falar. E eu queria que você vigiasse sobre os seus absolutos, ser humilde, e que você vigiasse o seu falar. A maneira como você está colocando a coisa que você acredita, a maneira como você está colocando as coisas que você acha dentro da sua casa, dentro das relações, na conversa com os filhos. O que esse texto vai dizer, depois de desafiar as pessoas a viverem em paz, e por favor, fiquem em paz, não briguem, sejam humildes e sejam dóceis. Tem uma palavra de doçura. O jeito de falar, meu povo. O jeito de falar faz toda a diferença. Toda a diferença. Por isso que às vezes dá muita confusão de WhatsApp, porque às vezes do jeito que está escrito, você não sabe muito bem o tom de voz, o tom daquele texto. E às vezes o mesmo texto pode ser lido num tom e no outro e chegar completamente diferente no coração de alguém. Então quando a gente vai escrever, a gente precisa tomar cuidado para deixar o tom da fala, da escrita, explícito. Porque se for no tom errado, vai ser mal interpretado. E na nossa fala presencial, fora do WhatsApp? As coisas que nós falamos, as coisas que nós dizemos, sejam dóceis. Tem um falar tranquilo. Tem um falar tranquilo. A gente tem um livro, Abraça-me Apertado, e esse livro ele traz um conceito de pontos fracos. Todos nós temos os nossos pontos fracos. É o nosso ponto de vulnerável, que quando toca na gente, você explode. E quando toca em você reage. Agora, se tem uma coisa que eu acho que todos nós temos com ponto fraco, é que ninguém reage bem quando a fala vem com uma fala sem doçura. Quando a fala vem numa fala cheia de arrogância, cheia de raiva. E nós estamos vivendo momentos muito sensíveis. Todos nós estamos muito sensíveis. Nosso emocional, pessoal, não está normal. Não está normal. Eu não sei se vocês viram, acho que foi o padre Fábio de Mello que colocou um vídeo de uma mulher uma médica fazendo o exame no joelho, aquele exame para saber como é que está a resposta nervosa, né, que bota o martelinho, sabe, no joelho para poder ver como é que a coisa fica. E aí eu trouxe esse vídeo para vocês. Me passaram esse vídeo aqui no grupo da família essa semana, e aí eu peguei o vídeo e trouxe para vocês verem. Olha aqui como que é esse vídeo. A pessoa está numa clínica e vai fazer aquele exame no joelho, que eu não sei o nome, e quando bate no joelho dela, olha como é que estavam os nervos dessa pessoa, como é que estava a resposta dessa pessoa a um simples toque, como é que foi a resposta dela a um simples toque. Olha aí, olha. Tá vendo? Olha a confusão. Olha a confusão. E aí, meu povo, assim, eu vou colocar de novo porque foi um simples toque. Foi um simples toque, encostou no lugar e aí vem a reação. Nós estamos, meu povo, sofrendo disso. Olha aí, um toquinho, ó. Pum. A gente tá assim. Olha a confusão. Olha a confusão. Eu ri demais vendo isso aqui. A pessoa que colocou disse assim, olha como é que tá meus nervos essa semana. A gente tá assim, meu povo. A gente tá assim, não tá fácil não.
E basta alguém encostar, sabe? E se a gente não for dócil, se a gente não tiver zelo, não tiver cuidado em como a gente vai falar as coisas, a gente tem que saber assim, pessoal, ninguém tá... A gente precisa ter cuidado. A gente precisa ser humilde, a gente precisa ser dócil. A gente precisa chegar nas pessoas com cuidado. Porque não está ninguém normal. Você vai encostar no joelho da pessoa ali e de repente vai vir uma perna descontrolada. Tá? Essa perna descontrolada é a reação física aí. Mas o nosso emocional como é que está diante das encostadas que dão na gente? E, às vezes pode ser que alguém até diga assim, valha, eu só falei isso, mas tocou em alguma coisa. Tocou em alguma coisa sensível. Então o mínimo que nós podemos fazer é sermos dóceis. E de tomarmos cuidado na maneira como nós vamos falar. Tomar cuidado com o nosso falar. Tudo que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Depende de você o jeito que você fala. Depende de você. Então trabalha isso. Primeiro sai da arrogância, como esse texto está colocando. E depois fala de uma forma, sabe, dócil. Fala de uma forma dócil. Diz, pastor, mas espera aí. Não está todo mundo ruim? Eu vou falar de forma dócil, mas às vezes a pessoa vem de lá com a pedrada. Sim. Tudo o que depender de vós, de você, tende paz com todos os homens. Você tem controle sobre a fala do outro? Nenhuma. Nenhuma. Mas sobre sua fala você tem algum controle. Ou alguma tentativa de controle, de direcionamento, de amenizar o jeito que você vai falar. É sobre isso que você tem que cuidar. Você não tem como cuidar da fala do outro. Você tem como cuidar da sua fala. Da sua fala você tem como cuidar. E é sobre isso que eu estou falando. Cuide da sua fala. Cuide daquilo que você, que está na sua mão, que está diante de você, que é aquilo que você pode fazer. Ok? Vamos voltar ao texto? Porque o texto fala ainda sobre sejam pacientes. E aí tem a ver com ser dócil, a paciência justamente entendendo que ninguém está normal, que ninguém está 100%, que a gente precisa relevar. Existe uma palavra, pessoal, dizer assim, a gente precisa relevar. Não dá para pegar as coisas que as pessoas estão fazendo e sair escrevendo na rocha. A gente precisa ter agora paciência. Paciência. Paciência com as pessoas. Paciência com o cenário. Paciência com o time em que as coisas estão acontecendo no nosso país. Paciência com isso. A gente precisa ter paciência com o nosso semelhante. E o texto vai além porque ele fala de paciência e diz, sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. E aí eu sei que esse texto já foi várias vezes falado, que esse suporte, ele é a ideia de dar suporte, de dar algum apoio. Mas o paciente parece ter a ver com o suporte como a gente costumava interpretar esse texto, né? Suportar ali o outro em amor. Seja paciente. Suporte ali o outro em amor. Saiba que não está 100%, que a gente precisa ter cautela sobre isso. Suporte o outro em amor. E que você seja, como diz o texto, capacidade de suportar o outro. Dando suporte. Servindo ao outro. Se tem uma coisa, pessoal, que desarma alguém, é ser servido. Ser servido desarma pessoas. Então, sirva. Na hora que você estiver servindo, dando suporte, você vai estar estabelecendo um clima de paz na sua casa. É chegar para o outro, você está precisando de quê? Em que eu posso lhe ajudar? Eu queria te ajudar, eu queria te dar suporte. Ofereça isso. Coloque isso diante. Sabe, eu quero dar esse suporte. Eu quero ajudar você. Porque isso ajuda. Olha o que esse texto está dizendo. Repetindo. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Um outro texto que eu queria compartilhar com vocês é de Romanos. E aí vai aqui para o nosso ponto tão difícil, né? Não retribuam a ninguém mal por mal. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Já li esse texto. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal. Vençam o mal com o bem. Meu povo, a gente tem uma tendência fortíssima, e não é pequena, de retribuir o mal com mal. Grosseria com grosseria. Arrogância com arrogância.
Falta de humildade com falta de humildade. Falta de apoio com falta de apoio. E enquanto nós fizermos isso, nós estaremos retroalimentando uma engrenagem de conflito, de desencontro, de falta de paz. E aí, nesse momento, precisa chegar a graça de Deus. A graça de Deus. Esse texto chega a dizer, eu pulei alguns versículos para não ficar uma leitura longa, se teu inimigo tiver fome, vai lá e dá de comer. Às vezes o nosso inimigo, eles são as pessoas que se relacionam com a gente. É uma forma de enxergar o inimigo. São pessoas que estão ali no embate com a gente. Sirva. Vençam, como diz no versículo 21, vençam o mal com o bem. Não há nada que eu mais acredite de todo o coração de que nós conseguimos vencer o mal com o bem em todos os sentidos. E no relacionamento também. Nos nossos relacionamentos, nós podemos vencer o mal com o bem. Veio o mal e você dá o bem. Vai dizer, pastor, mas isso é dar outra face. Isso é andar mais uma milha. E quem foi que disse isso? Jesus. E quem foi que fez isso? Jesus. É isso mesmo. É dar outra face, é andar. É mais do que isso. É pagar com o bem. É vencer o mal com o bem. É crer que a graça de Deus, ela pode vencer toda a inimizade. De que a graça de Deus pode vencer todo o conflito. De que a graça e o amor, seja na medida da humildade, da doçura, né, da paciência, porque tudo isso é amor, né? Da paciência, do dar suporte ao outro. E o pagar o mal com o bem, esta graça e esse amor, ele é capaz de remover barreiras incríveis. A graça de Deus pode remover barreiras de inimizade, como disse no texto que a gente usou aqui. A gente falou isso aqui nesse texto, da barreira de inimizade. Justamente por isso que ele é quem é a nossa paz? A nossa paz é Jesus. Vocês estavam longe, judeus e gentios, mas foram aproximados mediante o sangue de Cristo, mediante o valor do Evangelho, através de humildade, de doçura, de paciência, de suportar um ao outro, de pagar o mal com o bem. Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Nosso Deus é capaz, através da sua graça, de nos gerar esse encontro em nós. Essa graça que desfaz o orgulho, essa graça que desfaz a vaidade, que tira a arrogância, que nos dá a condição de agirmos com doçura, que nos dá a condição de termos paciência com o outro, que nos dá a condição, por isso que nada disso que eu estou falando, pessoal, funciona sem antes eu ter falado do esforço, porque a nossa natureza pecadora vai empurrar a gente para fazer o contrário disso, e sem o valor do Evangelho, que é o valor do Evangelho que vai dar a condição a gente de viver isso nas nossas relações. É o valor do Evangelho. A graça de Cristo é capaz de pegar dois irmãos brigados e colocar paz. A graça e o amor de Cristo é capaz de pegar um marido e uma mulher prestes a se separarem e derramar paz sobre essa relação. A graça de Cristo é capaz de transformar um clima de guerra dentro de um lar em um clima de paz. A partir do momento que nós entendemos na cruz que todos nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, nos humilharmos diante de Deus e olharmos com humildade para o nosso semelhante, e termos paciência com o outro e pagar o mal com o bem, porque foi assim que Deus fez conosco, e de agirmos com graça em nossos relacionamentos. A graça de Deus, ela fez um povo judeu chamar um povo gentil, de irmão. A graça de Deus acaba com separação entre homem e mulher, entre escravo e livre. A graça de Deus deve ser capaz de acabar com o racismo, aproximando pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas na Inglaterra, nós tivemos o primeiro país que aboliu a escravatura pela influência de um capitão de um navio negreiro que tem um encontro com Cristo, que se transforma em um pastor, que abandona os navios negreiros, se transforma em um pastor, vai cuidar de um rebanho, e ovelha desse pastor, um homem chamado William Wilberforce,
que no parlamento britânico vai lutar para a libertação dos escravos. Nesse filme, é um filme que fala sobre essa história, Jornada pela Liberdade, tem uma hora que o William Wilberforce vai conversar com o John Newton, que é o pastor, e o John Newton, ele olha, ele quer dizer, o William Wilberforce meio que dizendo assim, eu queria ser pastor também, e o John Newton pega nele e diz, tire esses navios negreiros do oceano. Tire esses navios negreiros dos mares. Vá para o parlamento e seja usado por Deus lá. Lá. E o William Wilberforce foi alguém muito utilizado por isso. E o John Newton é reconhecidamente o autor da música Amazing Grace. Eu queria soltar um vídeo para vocês, mostrando como esta graça de Deus, já nos preparando para a Páscoa do próximo domingo, como essa graça de Deus ela é capaz de unir povos. Ela é capaz de vencer barreiras de separação econômica, barreiras de separação de racismo, barreiras de separações culturais, barreiras de intrigas e de históricas. Esta graça que pode mudar esse cenário, ela pode mudar o cenário também dentro das suas relações e mudar completamente a sua história e a sua vida. E o que é sensacional é que a gente vê a graça unindo culturas, vencendo barreiras de tudo que a gente possa imaginar. E essa graça pode sim vencer, ajudar a gente a vencer as barreiras dentro da nossa casa. Sabe? Entender que a gente pode se unir, sabe? De que olhando para a cruz a gente consegue fazer algumas coisas que nós não conseguimos. Né? E que Deus possa nos ajudar, né? E que nós possamos nos esforçar, que nós possamos olhar para a cruz. E que dessa forma nós sejamos pacientes, dessa forma nós tenhamos condição de suportar uns aos outros, de sermos humildes, de sermos dóceis e olhando sempre para a cruz, crendo que a mensagem do Evangelho ela convida a gente a um caminho do encontro, de vencer as barreiras, de vencer a inimizade e da gente poder estar juntos para a glória de Deus. Amém?